A Tintas Alessi atua no mercado de tintas imobiliárias desde 2008, oferecendo aos seus consumidores tecnologia e inovação. Seus produtos estão acima das normas brasileiras. Inovação, tecnologia, qualidade acima da norma, soluções práticas, transformação e sentimento. Isto é o que melhor representa o nosso trabalho e a nossa marca. A Tintas Alessi atua no mercado nacional de exportação e a marca expandiu. Está inaugurando um novo Parque Fabril de 16 mil metros quadrados, com capacidade mensal de 6 milhões de litros por turno. 2024 será ainda mais especial. Além do nosso novo Parque Fabril, estaremos inaugurando nosso Centro de Experiências Alessi. Criado para você, pintor, pintora e profissional da pintura, estaremos de braços abertos e esperando para trocarmos conexões e experiências. Tintas Alessi, a tinta que chegou para fazer a diferença na sua obra, na vida do pintor. Isso mesmo, para você que está procurando uma tinta de qualidade, nós temos Tintas Alessi, uma tinta totalmente qualificada e preparada para você que é pintor, para você que vai fazer aquela obra com qualidade e procedência. Sim, uma tinta regulamentada pela Abrafat. Para você que não sabe, a Abrafat é um órgão regulamentador no mercado das tintas, assim como o Inmetro, que vem para regulamentar alguns produtos no mercado. A Abrafat faz toda a regulamentação dos produtos e a Tintas Alessi está entre as 10 melhores tintas do mercado. E em Foz do Iguaçu você encontra Tintas Alessi na Magia das Tintas, a melhor loja de Foz do Iguaçu para te atender com o melhor produto. Se encontra na rua Fagundes Varela, número 617, na Vila Portes, com equipe totalmente qualificada para te atender. Precisou de tinta? Procure Magia das Tintas na Vila Portes. Fala com o Felipe e a sua equipe, que eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor forma possível. Precisou de ferramentas e produtos de qualidade? Magia das Tintas, em Foz do Iguaçu. E para você que está empreendendo, começando a empreender, está abrindo seu MEI e não sabe por onde começar, Cris Morel Assessoria é a referência aqui em Foz do Iguaçu. Já tem atendido vários pintores aqui na nossa cidade e você poderá tirar todas as suas dúvidas. Chama a Cris Morel lá no Instagram, @CrisMorel. Vai evitar você ter muita dor de cabeça. Chama ela lá e ela vai estar te atendendo prontamente. E você também, que está precisando de uniformes para sua equipe, está precisando de uma caneca personalizada igual a essa, chama a Bela Nanda Bordados. Ela vai te atender independente se você precisar de 30 uniformes ou se você precisar de um uniforme. Ela vai te atender prontamente. Chama lá, @Bela Nanda Bordados no Instagram. Olá pessoal, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, um podcast do pintor Pintando Ideias. Queremos agradecer mais uma vez a audiência de todos e hoje estamos aqui com a nossa querida Thaís da Rosa para trazer conselhos de arquitetura e urbanismo. Se apresente, por favor. Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís da Rosa, arquiteta e urbanista, nascida e criada aqui em Foz do Iguaçu. Eu tenho meu escritório de arquitetura hoje no centro de Foz. Eu tenho 28 anos e já tenho uma longa história junto à arquitetura, coisa incrível. E atuo na área de interiores, né? E também faço um pouco de gerenciamento de obras. Ah, legal. Você falou aí que você já tem um vasto tempo de trabalho, né? Quanto tempo? Conta um pouquinho pra gente como surgiu a arquitetura na sua vida, o gosto pela arquitetura e como se desenvolveu esse trabalho. Então, desde pequenininha eu já tenho uma vivência grande com obra, né? Com arquitetura não, com a engenharia, porque minha mãe é engenheira civil. Minha mãe é engenheira Célia da Rosa. Muito conhecida por causa do CREA. Ela sempre fez parte do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, antigamente de Arquitetura, do Paraná. E nasceu ali. Eu sempre acompanhava minha mãe nas obras, quando ela fazia o chamado Casa Fácil, que era aqui de Foz, um incentivo para a construção de casas populares, né? Uhum. Eu ia com ela e tal, eu sempre estive envolvida nesse meio. Quando eu fui fazer o ensino médio,
abriu no IFPR o curso de técnica em edificações. Então, eu fiz a inscrição lá, fiz o concurso, passei. Então, meu ensino médio foi ensino técnico, já nessa área da construção, que é edificações. Na sequência, quando eu saí do ensino médio, quis fazer faculdade. A princípio, eu ia fazer engenharia, só que mais ou menos nessa época, o CREAS, o CAL, hoje o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fazia parte do CREA. E nessa época ele estava se separando. E minha mãe falou, olha, você tem um dom, assim, com criatividade e tal, não faz engenharia, faz arquitetura, que eu acredito que você vai se desenvolver melhor. E eu sempre tive problema com matemática, então mais tarde descobri que eu tinha dislexia, então tudo fez sentido na minha vida. Mas minha mãe falou, vai para arquitetura que vai ser melhor para você. E realmente. Daí eu comecei o curso de arquitetura, fiz aqui na UDC. Foram 5 anos ali estudando, conhecendo o mercado. Então, desde pequenininha até finalização da faculdade, eu sempre estive envolvida no meio da construção civil. Então, para mim, foi uma caminhada não fácil, né? Claro, porque tiveram muitos percalços. Nada é tão fácil, né? Nada é tão fácil. Tudo que vem na vida da gente para somar, para fazer... nós falamos isso no episódio passado. Tudo que é para melhor não é fácil. Não. Tudo que vai somar na tua vida e que vai trazer algo importante para tua vida não é fácil. Doloroso, o caminho é dolorido. Pois é, e aquele ditado, né? A gente cresce na crise. Exato. Quando a gente tá no bem, a gente fica estagnado. Porque tá bom, né? Exato. E você ficou ali 5 anos para se formar. Tem quantos anos de formado? E como foi ali os primeiros passos para adentrar aí nesse mercado da arquitetura? Eu me formei no meio de 2019. Então, no meio de 2019, eu concluí a faculdade. Logo depois, eu entrei no mercado de trabalho como técnica em edificações. Eu trabalhei no Catarata JL Shopping como técnica em edificações, mas eu assumi a supervisão da manutenção deles. Porque o rapaz que era responsável com isso, ele teve uma doença e tive que assumir ali, nos primeiros 6 meses que eu entrei, já assumi essa missão de supervisão da manutenção do JL. Depois disso, entrou a pandemia. Então, em 2019, eu entrei no final do ano no JL. 2020, em março, estava tudo fechado. Então, eu ainda fiquei trabalhando no shopping. Só que, como é uma estrutura muito grande, né? Eles tiveram que demitir muito. Então, na segunda leva de demissão, eu fui demitida e fiquei em casa lá, esperando que tudo aquilo passasse, né? Porque era uma fase que ninguém contratava também, né? Era um momento incerto, estava tudo parado, então a gente não sabia. Então, após a pandemia, aí sim eu voltei a trabalhar. Eu fiz uma parceria com um amigo, um colega meu que também fez arquitetura comigo. E a gente juntou para fazer um escritório, mas a gente trabalhava em parceria, né? Trabalhamos bem ali os primeiros meses. Depois já não deu mais certo, porque a gente tem aquele sonho, né? Pô, meu amigo da faculdade, a gente vai fazer um escritório juntos, muito sucesso, trabalho, dinheiro. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. No meu teoria, caso, tudo é muito fácil, né? Tudo muito fácil. E era lindo, porque a gente era amigo, né? Sim. Como que não vai dar certo? Pô, a gente se entende em tanta coisa. Mas realmente, parceria, sociedade é uma coisa... É um casamento, né? É um casamento, exatamente. Se você tem algum pequeno problema ali, ou se vocês são muito iguais em algum ponto, você pode ter certeza que... Em algum momento vai dar uma divergência. Exatamente. E tem que ter um equilíbrio, né? E principalmente quando tá tudo junto, né? Tá todo dia ali no mesmo local, todo dia tem uma demanda, né? Eu e o Eliezer aqui, eu brinco, a gente é sócio aqui no podcast, né? Mas a gente tudo muito por telefone. E aí no sábado a gente vem pra gravação mesmo, a gente mas ele tem a função dele, eu tenho a minha. Ele faz a parte dele, eu faço a minha, ele tem o serviço dele, eu tenho o meu, são separados, né? E mesmo assim, com o passar do tempo, você sabe que você vai ter alguma coisa. Então, por isso que tem que ser muito bem conversado antes, para depois você ter a mente aberta também, porque a gente precisa escutar, né? Hoje a gente tem uma demanda de pessoas que não gostam de escutar. A geração de hoje eu não sei o que vai dar, porque eles não ouvem, né? É verdade. Quando a pessoa escuta,
normalmente ela já tá pensando no que ela vai falar em cima de você. Então, tipo, ela não tá discutindo. Ela tá, nunca quer ter... O que eu vou falar? Ela tem que ter razão. Exatamente, a razão. Então, Thaís, me diz uma coisa, você falou sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Me explica um pouco, você falou para mim que separou do CREAS, enfim, como que funciona isso dentro da arquitetura para nós podermos entrar aí no nosso assunto, que é a arquitetura e a pintura? Na parte da apresentação ali, eu acho que faltou alguns itens para eu colocar. Sim. Mas eu sou arquiteta e urbanista. Eu faço parte do Conselho do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Então, o CAU, ele tem o Paraná e ele tem o CAU Brasil, que é o que rege todos os CAUs de todos os estados. Certo. Exatamente, o nacional. Que seria em comparação com o CREA, o CONFIA. Então, que é o sistema CONFIA-CREA, e o nosso é o sistema CAU Brasil e CAU Paraná. Entendi. Além disso, eu faço parte do Conselho Jovem de Foz, também do Núcleo dos Arquitetos de Foz. Você perguntou do CAU. O que é o CAU, né? É o conselho que rege o nosso... Como é que fala? O trabalho de vocês ali. O nosso... setor. Não é setor que eu queria falar. Não tem problema. Deixa eu pensar. A área? A área, mas... A classe. A classe de arquitetura. Isso. É o conselho que rege a classe. O CAU, qual é o papel do CAU? O papel do CAU, ele vem para regulamentar a profissão de arquiteto e urbanista, mas além disso, ele vem em prol da sociedade. Então, muitas vezes a gente pensa, o que o CAU está fazendo pelo profissional? O CAU está fazendo pelo profissional a regularização da profissão, a regimentação da profissão e lutando pelos interesses do profissional. Mas, acima disso, o CAU é uma autarquia federal que é em prol da sociedade. Então, ele faz com que o mau profissional ou o profissional que não é habilitado seja punido para que as pessoas não corram, a sociedade não corra um risco. Poderíamos dizer que é um órgão de defesa do consumidor. Dentro da categoria dos arquitetos. Mais ou menos qualificação e acaba que no final quem ganha também é a população, né? E além disso é um órgão de fiscalização, né? Então ele está ali para fiscalizar toda a parte do trabalho do profissional de arquitetura e urbanismo. Interessante. No episódio passado nós gravamos sobre o núcleo dos pintores que está em formação. E você me falou que você faz parte do núcleo dos arquitetos também, lembrando que isso na cidade de Foz do Iguaçu, né? Para quem não é de Foz do Iguaçu, nós estamos localizados em Foz do Iguaçu. Isso também está sendo criado, o núcleo dos arquitetos, isso mesmo? Gostaria de falar um pouco para a gente? Isso mesmo, assim, estamos engatinhando ainda, né? Mas... em uma conversa informal com a Simone Samek, que faz parte do núcleo das imobiliárias de Foz, ela falou, Thaís, organiza, porque o núcleo uniu muito o nosso setor, tenta criar um núcleo, né, dos arquitetos, porque vai trazer muitas coisas boas para o setor de vocês. Vai fazer diferença. Você falou do núcleo das imobiliárias, eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que não tem um núcleo em Foz do Iguaçu mais convidativo que representa a força do cooperativismo. É verdade. O núcleo das imobiliárias, gente, eu não forte. Conheço, mas o que eu vejo, eu até gostaria de conhecer, sabe? Esse pessoal, porque... rapaz, eu fico assim, eu faço parte do núcleo empresarial da região sul, também faço parte do Conselho Jovem, e a gente acompanha um pouco nos bastidores assim, o que está acontecendo, e é incrível o quanto a população ganhou com isso. Com isso também surgiu, da mesma forma, o Jefferson teve a ideia do núcleo dos pintores, né? E aí, essa semana eu fiquei sabendo do núcleo dos arquitetos, e hoje a Edna... reforçou esses dados e é muito interessante. Eu acho que todas as categorias tinha que ter um núcleo para... quando as pessoas entenderem a força do cooperativismo, a gente vai ganhar o mundo, porque assim, é muito mais fácil você trabalhar em cooperação do que com a concorrência. Exatamente. E se você tem o setor unido, você consegue ter voz ativa para muita coisa. Sim. E hoje em Foz, o que acontece? Tem um empreendimento grande que vai vir para Foz. O escritório, muitas vezes, não é de Foz que está projetando isso. É um projeto que é feito em outra cidade, que é simplesmente largado aqui. O entorno, o urbanismo que isso vai precisar,
não é discutido, não é falado. E acontece o quê? Às vezes um empreendimento vem e o entorno fica vazio, ou o entorno vira um lugar perigoso, ou atrapalha as nossas vias, atrapalha o nosso trânsito. Então, além de unir a categoria, ser um lugar que a gente pode ter discussões abertas, mentorias, etc., vem como uma força, um poder mesmo para falar assim, olha, peraí, quer implantar um negócio aqui? Mas vamos conversar então, vamos ver qual é a melhor forma de implantar. Qual vai ser o impacto desse projeto para dentro do nosso município. Porque a gente não pode simplesmente largar um negócio aqui e crescer desorganizado, que é o que acontece hoje. Exatamente. Né? E nós temos aí grandes empresas, né? Eu falo isso porque eu tive em Cascavel, nós temos a feira de construção, a Expo Construindo lá em Cascavel, e nós estávamos lá, eu tenho conheço o dono da feira, né? E ele me apresentou uma pessoa da Alemanha, que tem fábrica no Rio Grande do Sul, e compraram o terreno aqui em Foz do Iguaçu para trazer o escritório para cá, porque centraliza. Eles trabalham muito com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile, e eles vão montar um escritório aqui na região sul, porque saiu a nova ponte, né? Então, assim, você vê uma demanda muito grande de empresas de fora chegando. Então, eu acredito que nesse aspecto, para vocês, não tem problema alguém, porque essas empresas de fora, às vezes, já têm os seus próprios arquitetos, né? E talvez, então, mas porque vocês estejam com um núcleo formado e tudo muito centralizado, muito ajustado, que vocês possam falar assim, olha, nós estamos aqui, tudo bem ter outro arquiteto, mas que eles nos ouçam e discute com nós também o que vai ser desenvolvido e como nós vamos fazer isso para minimizar o impacto nesse local. Seria isso? Seria isso, mas não tanto do âmbito privado. Sim. Mas sim do âmbito público. Exemplo, tem um projeto para Foz do Porto Seco. Sim. Se me falha a memória, é o maior porto seco da América Latina ou do Brasil. Agora eu não tenho esse dado. Mas vai ser implantado em Foz. Sim. O estudo desse entorno, eu sei que não está sendo feito. Então, o que traz um porto seco? Traz caminhoneiro, traz hospedagem para esse setor, para essa região, traz comércio para essa região, porque você tem que ter uma assistência toda em volta de um negócio que é gigantesco. Quando esse empreendimento vem, normalmente da parte pública, ele vem o projeto do empreendimento. O entorno vai acontecer naturalmente, digamos assim. E não pode ser isso. A gente tem que ter um estudo o que vai impactar trazer esse Porto Seco para a nossa região. Vai trazer muito dinheiro, vai trazer pessoas diferentes, vai trazer um crescimento, tudo bem, traz muita coisa boa. Mas também traz muita coisa ruim que tem que ser estudada para minimizar os impactos. Então, aí que vem o Conselho de Arquitetura. O Conselho de Arquitetura, não. O Núcleo de Arquitetura. Para ter essa voz. Do tipo, acreditamos que assim não é a melhor forma. Será que a gente não pode, então, estudar ou implantar alguma coisa que consiga aumentar ali, mudar um zoneamento? Então, enfim, esse tipo de consulta, sabe? Sim. O conselho deve fazer. Eu e o Eliezer somos do núcleo empresarial lá da região sul. Justamente onde está sendo construído e debatido todos esses assuntos. E realmente é uma demanda que nós temos, né, Eliezer? Um problema que nós temos que não nos ouvem. E muitas vezes nós não temos acesso a esses projetos. Exatamente. E nós que estamos lá, ninguém quer saber qual é o impacto que vai ter para nós, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, o Porto Seco. Nós temos um exemplo em Foz do Iguaçu de um Porto Seco que não funciona. Causa um transtorno gigantesco para Foz do Iguaçu, com acidentes, com mortes, porque não foi planejado. Exatamente. Então, a importância dos núcleos em gerais é isso, é se fortalecer para que possamos ter voz e se posicionar nos momentos adequados que nos são de direito, que nós moramos aqui. Exatamente. Nós somos fundadores daqui, nós somos filhos dos fundadores, né? Nossos pais, o meu pai não nasceu aqui em Foz do Iguaçu, mas chegou em Foz do Iguaçu logo no início de Foz do Iguaçu. Então, assim, nós temos um conhecimento de como tudo isso vai funcionar. Nós estamos criando uma nova ponte, né? Para resolver um problema que já foi feito de forma errada. Mas, novamente, nós estamos, como você diz, vendo que estamos fazendo o mesmo caminho do que está aqui. Essa ponte que nós temos aconteceu como você falou, surgiu por si só.
o entorno. Exatamente. E hoje nós temos uma demanda de problemas. E que muitas vezes o poder público não vai conseguir resolver mais. Não vai. E por que não? Nós temos ali na região sul, onde está sendo construída a nova ponte, todo um espaço limpo para se construir de forma correta. Mas o caminho é esse que a gente está vendo que não está indo pelo lado certo. Mas enfim, Thaís, nosso objetivo aqui é falar da arquitetura e a pintura, né? Que caminham juntos sempre. Acho que a arquitetura ela não está só na construção, ela não está só no paisagismo, ela está na vida de uma cidade, de uma obra. Como que você vê hoje o mercado dentro da pintura e arquitetura? Como que você se vê hoje? Como que você observa esse mercado, o desenrolar desse mercado? É um mercado que está em constante mudança. Isso é uma parte muito importante a ressaltar, porque a cada dia você abre o WhatsApp, você abre o Facebook, tem uma tinta nova, tem uma tecnologia nova, tem um produto novo. E se a gente não se atualiza, a gente não consegue acompanhar. Mas o que eu vejo do mercado hoje é que precisamos aproximar mais o arquiteto, mais o profissional da arquitetura e engenharia, do profissional técnico, do profissional que faz. Porque se a gente não tiver essa junção, a gente não vai conseguir vencer essas demandas. Pelo seguinte, eu sou lá arquiteta, sei um pouco de tudo, mas eu não sei especificar exatamente o método de aplicação de uma tinta, o método de aplicação de um material da construção, e eu não vou ter tempo para aprender. Então, eu preciso dessa aproximação com esse profissional que faz a parte técnica, que está envolvido, exemplo, você da tinta, está envolvido ali, é o teu dia a dia. Você sabe dos materiais, você sabe da aplicação deles. Então, eu preciso ter esse contato com você para eu conseguir especificar no meu projeto. Não só lá, projetei, coloquei que é a tinta tal, assim, assim, assado, e o pintor que se vire. Não, eu preciso conversar com você. Eu preciso ter essa aproximação e falar assim, olha, eu pensei assim, essa tinta que eu especifiquei é o melhor? Como que você vai precisar aplicar isso aqui? O que você precisa de apoio em volta? Qual é o revestimento que eu tenho que colocar embaixo? Ou qual é o acabamento que eu tenho que colocar embaixo? Tem que ter essa aproximação para desenrolar. Para que no final esteja realmente do jeito que a pintura ela não é só estética, né? Ela tem todo um antes que vem uma preparação. Para você passar uma tinta na parede, você precisa de uma preparação anterior. E realmente, como você disse, nós não precisamos saber de tudo. Nós não temos o dever de saber de tudo. Se nós soubermos, amém. Amém. Né? Melhor. Quanto mais nós soubermos, nós aprendemos. Por isso que eu falo que a gente tem que estar em constante aperfeiçoamento das nossas capacidades. Né? Dentro da pintura, como você falou, todo dia surgem materiais novos. E nós estamos aí apanhando todos os dias para tentar acompanhar o mercado, que a evolução é muito grande. Né? Dentro da pintura junto com a arquitetura, eu vejo que tem assim, muitas vezes o pintor, a categoria do pintor, ela tem assim meio um receio. Parece que o arquiteto ele é um ser sobrenatural que só vem para trazer problema, né? E não é isso, né, Thaís? Nós temos que trabalhar todos juntos, né? Exatamente. Se eu colocar... Eu já tenho toda a bagagem do que o arquiteto faz. Se eu me especificar em cada item da construção em si, no momento que eu terminar de conhecer tudo, quando eu chegar de volta, já vai ter outras tecnologias. Tudo então, eu não posso achar que eu sei tudo. Eu não posso achar que eu sou o mestre do saber, porque não é. Quem está trabalhando, cada um tem sua especificação. Sim. Eu sou arquiteta, eu tenho ali o que eu tenho que fazer, vocês são pintores, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. E esse vínculo de confiança tem que existir. Porque eu realmente vou ter que confiar em você para você me falar assim, não, Thaís, é assim que funciona. E eu vou falar, então, tá bom, é assim que funciona, é assim que a gente vai fazer e tudo bem. A gente precisa desse vínculo, dessa aproximação, para a gente conseguir entregar um produto final para o cliente, que é o mais importante, de qualidade, que tenha durabilidade, tenha estética. Então, realmente, essa aproximação tem que existir e muitas vezes não acontece, que nem você falou. A visão do técnico pô, chegou o arquiteto. Lá vem, ó, tá batendo salto aí. Qual o problema do dia? Exatamente. E não tem que ser assim, a gente tem que ser realmente parceiro. E muitas vezes, eu como arquiteta, às vezes eu fico assim, pô, e se ele falar um negócio e eu não souber?
Eu fico pensando, porque... E acontece, é natural. É normal, eu não sei de tudo. Nós montamos um stand na Expo Construindo que teve aqui em Foz do Iguaçu, não sei se você foi quando teve. E aí eu montei um stand e o pessoal falava assim, mas por que o pintor vai montar um stand dentro de uma feira? Para quê? Um pintor? E lá surgiu a ideia do podcast. Porque o que eu vi? Os arquitetos chegavam, porque pra gente que tá de fora, por isso que eu falo assim, que quando chega o engenheiro e o arquiteto na obra, meu Deus, lá vê o cara que sabe tudo. E não é. Não é. Aí eu vi, o pessoal não entendia o que era o projetado, o pessoal não entendia. Não sabia. Nossa, alguns chegavam e falavam assim, nossa, precisa diluir a tinta? Como que funciona? Tem um grande debate. Mas é tinta à base d'água? Gente, tinta basicamente é base d'água. Tinta óleo ninguém usa mais. Ninguém usa mais. Já é passado. Até o esmalte sintético hoje é base d'água. Não precisa mais do solvente, não sei o quê. Exatamente. Tem muito mais durabilidade, tem um acabamento mais bacana. Enfim, você entende que... Aí ali eu entendi que, peraí, eu como pintor, eu preciso entender um pouquinho de arquitetura, um pouquinho de engenharia, um pouquinho... Porque eu preciso atender o meu cliente também. E na hora do debate ali com o arquiteto, com o engenheiro, eu também ter essa experiência que você falou. Opa, eu sei um pouco, mas eu não sei o que você estudou para isso. Eu estudei para pintura, você estudou para arquiteto. Então, assim, nós não nascemos sabendo tudo, não. E estudamos dentro da nossa área, cada um a sua. Precisamos entender um pouquinho, né, da demanda do mercado, mas se nós se unirmos, vai ser muito melhor. Porque eu vejo essas áreas deslocadas com os nossos colegas passados, né? Tanto o arquiteto quanto que era aquela coisa de imponência. Sim. Né? Aí nós superioridade, né? Nós falávamos no episódio passado, mas eu tenho 30 anos de pintura, quem que é essa menina aí? Isso aí, entendeu? O que tá achando que é? Você entende? E nós não precisamos disso. Né? E aí que entra o que nós estamos falando, cooperativismo. Cooperativismo. Né? Uma mão abraçando a outra e você vê que vai longe. É muito incrível. Exatamente, porque a gente tem que pensar no produto final e no cliente. Exatamente, não que é o real dono do negócio. Quem está pagando. Sim. Que é o mais importante. Se eu ficar no salto, achando que eu sei tudo, achando que o pintor tem que fazer o que eu mando, eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou conseguir o resultado que eu preciso, que é entregar um material 100% ou uma mão de obra 100% para o meu cliente. Que no fim mesmo o que vai fazer mesmo o intuito é o resultado final. Exatamente. E quem vai dar esse avar é o cliente. O aval que funciona ali é do cliente, não tem como você... E aí às vezes o cliente paga caro, o cliente gasta um dinheiro, porque hoje, há um tempo atrás, eu não entendia isso. Tipo, que o cliente me fazia algumas coisas, eu ia lutar para tentar desenvolver o que ele estava na cabeça, que ele pensava na cabeça, né? O que ele está pensando? Como que eu vou fazer para montar isso que ele quer? Hoje eu falo para ele, olha, por que o senhor não procura um arquiteto? Assim como nós temos os problemas das patologias, né? Aí a gente conhece o Jefferson, o Júnior, né? E aí eu falo assim, olha, isso aqui não está dentro, eu entendo um pouquinho, mas eu não posso te dar garantia disso. Por que o senhor não contrata um profissional? Eu tenho um profissional. E aos poucos nós vamos abrindo a nossa mente e trabalhando junto. Trabalhando juntos. Entendeu? Cada um pode somar ali dentro eu posso entender um pouquinho de arquitetura, né? Só que, tipo assim... E você precisa entender. Exatamente. Eu preciso. Só que aí o que acontece? Eu não estudei para aquilo, exatamente 100% para aquilo. Então, por que não chamar a Thaís? Né? Por que não que dentro da patologia que vai trazer um resultado muito melhor e correto, por que não chamar o Júnior? Por que na hora que eu tiver um problema com tinta, não chamar o lojista? Exatamente. Entendeu? Antes do problema, tô com dúvida, em vez de eu fazer, eu ligo pro lojista. Cara, como que eu posso fazer? Aqui no podcast, eu e o Eliezer se dividem. Ele trabalha com uma parte, eu trabalho com outra. Se ele tem dúvida, ele manda mensagem para mim. Edson, tal assunto assim, como nós faz? E a gente vai, aos poucos eu vou começar a entender do que ele faz e ele vai entender do que eu faço. Mas isso é nós vamos ter que construir. Exatamente. E o mercado está cansado hoje, né, Eliezer? É isso. De gente que quer de individualismo. E a gente está num momento, eu vejo assim um cenário de Foz em que
nossos pais, como você falou, eles vieram para a fundação de Foz. Sim. Meu avô trabalhou na construção da Itaipu. Então, eles vieram para trabalhar aqui. Todos vieram de fora. Estamos numa geração que nascemos aqui, estamos trabalhando aqui, estudamos aqui. E a maior parte do pessoal que estudou junto. Não temos muitas escolas em Foz, mas a gente está num momento em que a gente se conhece. Exato. E há 15, 20 anos atrás aí, era menos ainda. Era menos ainda. Isso era para se tornar bem mais fácil essa junção aí, né? Por já se conhecerem, ter uma conversa bem mais fácil, né? Mas está se tornando. Exemplo, o podcast de vocês aqui. Sim. Isso aqui agrega muito pra gente. Mas eu acho que nós... Nunca é tarde para começar. Não. Né? Mas a gente demorou um pouquinho. Né? Então, acho que assim... É porque assim, também nós vemos numa cultura que tudo... o outro faz. Exato. Sabe? Sempre deixa pro outro. Sempre deixa pro próximo. E aí já... Quando você começa a querer inovar... Começa a surgir aqueles contra, né? Nós, dentro da área da pintura mesmo, Foz do Iguaçu é uma cidade totalmente atípica. Não, totalmente. Totalmente diferente de tudo que a gente conhece no Brasil e esquece. No ramo da pintura, quando nós começamos a trabalhar, eu falo nós, assim, eu tô aí há pouco tempo comparado aos meninos que já trabalham há anos. Nós tivemos aqui, no episódio anteriores aqui, há 10 anos atrás, o menino chegou com a Arles em Foz do Iguaçu. Mas eu iniciei com a Arles há 4, 5 anos atrás. E quando eu iniciei, porque eu ouvi uma demanda assim, olha, não tem vaga para Arles em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu não suporta, não tem espaço para isso. Sabe o que eu vejo? Pessoas desqualificadas, que não sabem usar da maneira correta, que não têm vontade de estudar para entrar realmente no mercado. Agora, nos últimos 4 anos, nós temos grandes profissionais que estão estudando e vêm fazendo os trabalhos incríveis. Exatamente. Entendeu? Isso se torna um grande diferencial. Exato. O mercado não está aceitando mais e forçando essas pessoas a desenvolver. Só que aí o que falam da gente, e tá tudo bem também, o importante é que estão falando, né? Só Nutella. Os Nutella. Então, ótimo. E Nutella ótimo. É bom, né? Exatamente, Nutella é ótimo. E tem valor. Sim. E tem valor, caríssimo. Exatamente. Caríssimo. Que bom. Que bom que somos Nutella, então. Exatamente. A gente, pelo menos eu sinto muito isso na parte do setor de arquitetura. Que antigamente os arquitetos que vieram para Foz, vieram cada um de um lado. Sim. Então, eles se viam com concorrentes. Hoje, eu não vejo os meus colegas como concorrentes. Exatamente. Eu vejo como parceiro. Porque, às vezes, eu trabalho num nicho, num setor, que o meu outro colega vai me complementar. Exemplo, vigilância sanitária, não faço. Quem faz? Eu vou buscar um colega meu. Então, a gente vai conseguindo fazer uma rede, realmente, sabe? Não ter mais essa visão de concorrência, mas sim de parceria. Isso, eu acredito que isso faz com que a gente consiga crescer. E consiga o quê? Se desenvolver, colocar mais estudo, buscar novas tecnologias, trazer coisas boas para Foz. Então, a gente está assim, está no início, mas está no caminho certo. Exatamente. Meu ver. Até independente se seja no mesmo segmento, nós vamos estar sempre aprendendo. Né? E é importante que nós temos mais pessoas com o mesmo objetivo. Veja bem, o mesmo objetivo não é o mesmo... propósito, propósito sim, mas não é o mesmo, porque você tem um estilo de trabalho, então o mesmo propósito não é o mesmo estilo. Exatamente. Tá? Mas se nós tivermos pessoas no mesmo segmento, que seja, vamos supor, urbanismo, temos 5, 6 no mesmo propósito, nós vamos muito mais longe, porque um sabe de uma coisa, o outro sabe do outro, e a gente vai agregando, e agrega valor. Foz do Iguaçu tem espaço para todo mundo, falta. Esse dia me falaram assim, mas e se você... O problema é quando você treina a pessoa e ela não fica com você. Mas se essa pessoa realmente aprendeu a trabalhar da forma correta, eu não tenho nenhum problema, eu quero que ele cresça. A pessoa que chega para trabalhar comigo, eu falo assim, se for para você ficar no mesmo lugar 10 anos, não precisa. Muito obrigado. Mas eu preciso que você desenvolva. Porque amanhã o mercado tá faltando gente para trabalhar. Amanhã eu posso ter ele como meu parceiro de trabalho. Não estou conseguindo fazer uma obra aqui. Você pode atender esse cliente para mim? Pronto.
não é meu concorrente, ele está São me ajudando. parceiros, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem todo esse segmento, a gente só precisa abrir os olhos e desenvolver. Esse é o papel do podcast. Qual a importância do urbanismo? Na verdade, assim, eu vejo que a arquitetura ela é bem separada, né? Tem vários nichos dentro da arquitetura. E nós, muitas vezes, não temos. Eu mesmo não tinha essa visão até um tempo atrás. Conhecer um pouco mais da arquitetura. Eu achava que arquiteto era o cara que vinha lá só para dar beleza à obra. Mas hoje eu estou vendo que tem urbanismo. Você acabou de falar de algo que eu não sabia. Que é, você falou um pouco atrás. Tem um colega desse segmento que você citou. Como que se divide a arquitetura em si? Então, a arquitetura é muito amplo. Então, temos diversas áreas de atuação e de trabalho. Dentro do urbanismo, diversos. E dentro da arquitetura, diversos. Então, para eu citar um a um aqui, vou acabar me perdendo, não tenho como falar. Mas eu vejo que isso acontece muito. É por afinidade, né? Então, exemplo, eu tenho mais afinidade com interiores. Eu trabalho mais com interiores. Faço o projeto arquitetônico, que seria a parte de planta baixa, aprovação na prefeitura e gerenciamento de obra. Isso é o que eu tenho afinidade. Outras pessoas têm projeto de corpo de pré-incêndio, projeto de vigilância, projeto de marcenaria, projeto de telhado, projeto de como é que fala? Paisagismo, projeto de diversos tipos de projetos. Vai para vários âmbitos. Você vê como que é vasto, né? Muito quando vasto. a gente pensa no arquiteto, só pensa em cores. No arquiteto que pinta a fachada. Né? Exatamente. Que cor que vai ficar bonita aqui na minha casa? É o arquiteto. Não, a gente tem muito. Assim, uma coisa que eu vejo. Tem muito pensamento como o seu, como você tinha. Que é isso. O arquiteto só serve para vir escolher uma cor aqui e deixar minha casa bonita. O profissional de arquitetura, ele vai do início da tua obra, mas ele está em todos os cantinhos da cidade. Até da lixeira que está posicionada ali na Avenida Paraná, provavelmente teve a mão de um arquiteto, colocando aqueles artigos públicos ali para funcionar. Que fique de uma maneira esteticamente viável, não só na beleza, mas também na funcionalidade. O real arquiteto daquilo. vem para fazer com que todos os projetos ou todos os âmbitos ali tenham funcionalidade e prezar também pela estética, porque realmente é um ponto da nossa categoria, né? Sim. Mas funcionalidade eu acho que é o ponto principal. E como eu falei, do projeto da sua casa à lixeira que está na Avenida Paraná. Então, a gente está em tudo. Por isso que é um mercado gigantesco e cada um tem a sua especialidade. E eu acredito hoje que paramos de nos ver como concorrentes, e sim como parceiros, porque eu não tenho como atender tudo da arquitetura. E aquele ainda que está nesse mundo que ele acha que ele tem o concorrente, que ele vai chegar uma hora que ele não vai ter mais para onde sair. Porque nós também eu não quero mais essa briga, sabe, tipo, dentro da pintura. Eu não estou preocupado com o meu... Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Concorrente. Eu cheguei num serviço esses tempos atrás e tinha uma pessoa lá, me chamaram para fazer um atendimento porque o pintor estava com problema. Foi o dono da casa. E primeiro que eu já nem vou. Quando eu cheguei que eu descobri que era isso. E aí eu falei assim, eu pensei comigo, óbvio que primeiro que eu não ia fazer isso, mas enfim, eu pensei, por que não ajudar essa pessoa a fazer da maneira correta? Lógico que ele tem que querer ouvir, né? E eu cheguei e comecei a entender, o rapaz ficou todo desconcertado, coitado, e a mulher também. E aí, porque ela não esperava que ele estivesse lá naquele horário. E aí eu cheguei, tá? E eu falei assim, olha gente, o que nós podemos fazer é a gente ver a melhor maneira de se fazer isso aqui. Né? Aí eu falei para ele, como que você está desenvolvendo? Estou desenvolvendo assim. E talvez se a gente fazer assim, porque também tem a forma de você se posicionar. Não, faz desse jeito, você está fazendo errado. Não é isso. Né? Isso não é cooperativismo. Ainda mais com o pessoal que está mais tempo no mercado. E talvez independente, porque assim, qualquer pessoa acho que está ali fazendo o seu serviço, que nem nós estamos falando, uma pessoa não é obrigada a saber fazer tudo. Então ele estava com um produto novo, diferente, e eu falei assim, olha, um pouco que eu sei é isso aqui. E aí muitas vezes você começa a quebrar aquela coisa que você é o dono da razão, que você é o sabe tudo. Por que não nós irmos pesquisar aqui no Google, no YouTube, como nós fazermos? Aí tava, no final estava eu, o pintor que estava executando o serviço e a dona da casa, os três assistindo o vídeo. Saiu dali, o rapaz concluiu o serviço, a dona ficou feliz, eu fui embora e tive um amigo.
Você entende? Então não precisa eu ir lá querer tomar o serviço do meu amigo se eu posso ajudar ele. Exatamente. É muito mais fácil. Então, assim, essas coisas está começando a ir para um lado que nós temos a ganhar muito. Seja a CIF com a criação dos núcleos e nos proporcionando essas possibilidades de desenvolver as coisas da maneira correta. Né? Thaís, o que você deixaria assim, de conselho? Tanto para os arquitetos que estão aí desenvolvendo os seus trabalhos, quanto para os pintores. Né? Eu citei para você antes que muitas vezes nós temos uma demanda onde que o arquiteto não está 100% na obra, porque às vezes ele nem é da cidade. Né? Às vezes ele está prestando serviço para uma empresa, ele passa os detalhes para o gerente ou para o dono da obra, para o engenheiro às vezes, e chega para nós. Não é da mesma maneira que você está na obra e a gente conversar pessoalmente. E aí acaba havendo alguns contratempos, né? Como fazer da maneira errada, ou às vezes o arquiteto... porque daí o arquiteto também não sabe o que está acontecendo aqui do outro lado, né? Mas não foi dessa maneira, enfim, acaba causando mais atrito do que soluções. O que você deixa, assim, de conselho para nós pintores e para quem está na área da arquitetura também? Eu acho que são 2 principais conselhos. O primeiro conselho é se aproxima da mão de obra. E o contrário também é verdadeiro. Mão de obra, se aproxima do profissional. Liga. Você tem ali a prancha, tem o número do profissional, liga para o profissional. Fala, oi, arquiteto, engenheiro, estou com uma dificuldade nisso aqui. A gente pode tomar um café, você pode vir na obra, a gente pode fazer um meet. Vamos conversar? Porque eu preciso entender o que você especificou aqui. E como você falou, tem formas de falar. Às vezes, chega na obra, porque eu sei fazer, que não sei o quê. O arquiteto já vai assim, ó. E vocês do mesmo jeito. A gente chega, não, você tem que fazer não sei o quê. Vocês... Todo mundo fica na defensiva e a gente não consegue produzir nada. Exatamente. Então, a gente tem que quebrar, primeiro de tudo, essa barreira invisível que há entre o profissional técnico e o profissional da arquitetura e engenharia. Então, fazer com que a gente consiga unir. Arquiteto, ganhe seu tempo, vá à obra, converse com os profissionais que estão trabalhando lá, que estão atuando lá, desde a pintura, o eletricista, todos, converse, explique, porque muitas vezes a gente só está mandando um papel. Sim. O papel tem diversas formas de interpretação. Às vezes eu estou lendo de um jeito, eu estou lendo de outro. Converse, explique, converse com a mão de obra. E lembrando que nós, das outras áreas, nós não estudamos. Então, muitos termos técnicos que vocês sabem, que vocês vão conseguir passar para nós pessoalmente ou explicar de uma forma mais coerente, vai ser pessoalmente mesmo. Exatamente. Né? Não vai ser... Porque, às vezes, eu não estudei para entender aquilo exatamente. Ou, que nem eu falo, eu consigo chegar na casa do meu cliente e visualizar o que ele está pedindo. Na minha mente está pronto, eu sei onde que vai cada cor, os recortes se vai dar certo ou não, a junção das cores, mas o meu cliente não tem essa expertise, entendeu? Então eu preciso passar de uma forma que ele consiga entender. Muitas vezes eu vou precisar desenhar. Eu já cheguei na casa do cliente que eu explicar para ele, alguns têm a confiança e falam assim, faz do teu jeito e eu sei que vai ficar bom. E o outro fala assim, cara, mas eu não estou conseguindo entender. Opa, então peraí, vamos sentar que eu vou colocar no papel para ti. Então, é esse entendimento que nós temos que ter dentro das categorias de profissões, o eletricista, o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, para que nós conseguimos de formas... senão nós vai ficar brigando. Exatamente. E esse não é o papel. Esse não é o papel e a gente acaba brigando e não entregando o que a gente tem que entregar, que a gente foi pago para entregar. Tanto você quanto eu fomos contratados pelo mesmo cliente. Exatamente. A gente está fazendo tudo em prol desse cliente. Se eu ficar de atrito com você... se eu não der de mim ali o que você precisa saber, o que você precisa saber do meu projeto, o prejudicado vai ser o cliente, não você, não eu. Exatamente. E o mais interessante em tudo isso, volto batendo nessa tecla, não importa o tempo de trabalho. A gente todo dia está aprendendo, ninguém é melhor do que ninguém. E muitas vezes até uma pessoa que nunca trabalhou na área vai passar e vai te dar uma indicação de como fazer. Já aconteceu comigo. Eu estava trabalhando, passa uma pessoa na rua e fala assim, aí ele vê... Por que vocês não fazem assim, a gente fazer e dar certo? O que quer dizer com isso? Ninguém é melhor do que ninguém. E quando você menos espera, uma pessoa que nunca fez aquilo na vida vai te trazer a solução. Né? A gente está aí todos os dias aprendendo.
a gente precisa levantar para executar a nossa função da melhor maneira, mas também com o coração aberto para que possa aprender novas funções. E o meu segundo conselho é networking. Faça uma rede de contatos dentro do seu setor, fora do seu setor, com os clientes. É isso que vai levar a gente para frente. É conhecer pessoas, é trocar ideias, é trocar experiências. Como a gente está batendo na tecla desde o início no podcast, ninguém sabe tudo. E quando souber tudo, já vai ter que voltar do início, porque já tem outras coisas acontecendo. Sim. Então, o mais importante para a gente ter é uma rede de contatos que a gente possa contar. Que um profissional me indica, eu indico um profissional, um cliente que saiu satisfeito que indica para vários outros clientes. Exatamente. É isso que a gente precisa para a união. E, Thaís, onde que a gente te encontra? Você tem Instagram? Teu escritório fica onde? Pontualiza para nós aí, para quem está nos acompanhando aqui também. Precisar de uma arquiteta, precisar de um escritório aí para fazer um bom serviço em Foz do Iguaçu. Aonde que te encontra? Tá. O meu Instagram é Thaís da Rosa. Vamos de novo. O meu Instagram é thaisdarosa.arc. Eu tô no Instagram, também tenho TikTok, Facebook também é só Thaís da Rosa. Meu escritório, ele fica aqui no centro de Foz do Iguaçu, pertinho da CIF, ali coladinho. É no edifício Montreal, sala 202. Quem quiser tomar um café lá comigo será muito bem-vindo. E eu quero agradecer vocês pelo convite. Eu adorei estar aqui falando sobre arquitetura, sobre profissão, sobre pintura. Eu acho que o que vocês estão fazendo é o que tem que ser feito, não só pela categoria de vocês, mas por todas as outras categorias, porque a gente tem que desmistificar essa profissão e também a profissão de arquitetura, porque realmente tem muitos desafios ainda para a gente vencer, Sim. Muitos mesmo, mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando e a gente vai conseguir. O importante é começar, e já começamos. Já começamos, exatamente. Nós é que agradecemos. Né? Nós também estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite, vir para essa troca de ideias, né? O próprio nome do podcast já diz, né? Pintando ideias, né? É aonde que a gente vem trocar ideias, trazer um pouco mais de conhecimento, não só para nós, mas para quem também está nos assistindo. Não é mesmo, Eliezer? É isso. Obrigado mais uma vez, Thaís. Obrigado também a todos da nossa audiência. E não se esquece de deixar o like aqui no vídeo no canal do YouTube. Segue a gente também lá no Instagram, @pintandoideias. É o mesmo nome lá no TikTok também. Exatamente. E segue também a Thaís, mais uma vez. Muito obrigado. E é isso. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Deus abençoe a cada um de vocês.